Hoje, com todas as facilidades possibilitadas pela tecnologia, isso ajuda na hora do atendimento. E quando você atende um paciente, você usa métodos e material concreto ou aplicativos, por exemplo? Tá, ótima pergunta. Eu acho que, como tudo na vida, é o equilíbrio, né? Então, eu adoro a tecnologia, né? Eu fui pioneira no uso da tecnologia na clínica de fonoaudiologia. Você ter uma ideia, meu primeiro computador foi em 82, né? Muito antes de você nascer, e então assim, eu tive o privilégio de ver a coisa crescer, né? Só que hoje, assim, o jovem que já nasceu conectado, né, o nativo na tecnologia, ele está muito mais à frente do que eu, né? Porque vocês têm isso assim com muito mais facilidade. Eu, como a estrangeira na tecnologia, eu tenho que fazer o esforço. Mas hoje assim, eu tenho... E quando eu comecei, eles perguntavam o que é isso na minha mesa. E eu apresentava, isto é um computador. E eu trabalhava ainda, o primeiro ainda era junto com uma TV, né? E para você ver assim, a dimensão. Então, ele vinha como uma novidade. Eu tive primeiro no consultório do que na minha casa, então era um instrumento, né, uma ferramenta de trabalho. E aí, pela diferença, pela motivação, aquilo encantava, né? Então, eu fui percebendo muito além do encantamento, porque era uma ferramenta que me promovia a multimídia, né? Então, eu podia pôr o som, a imagem, o texto, tudo junto. E eu tive que criar estratégias, fui estudar a linguagem, depois eu tive algumas pessoas que faziam o software, né? Naquela época era o software, não tinha a internet. Depois veio né, a internet, a coisa se ampliou, depois a questão dos aplicativos, tablets, e é esse mergulho todo nas inúmeras possibilidades, né? Então, como é hoje? Eu uso com equilíbrio, né? Porque tem coisas que só a mídia traz, essa concomitância, né, de informação. É uma ferramenta que a gente cria muito em cima dela para poder usar. E eu tenho já muitos, né, portais que têm só específicos, né, para a área. Eu tenho muitos aplicativos, então a gente começa eu, enquanto professora de cursos de especialização e de aprimoramento, eu tento sempre colocar esse olhar crítico em cima do material, seja o aplicativo, seja o software, seja através do site, né, dessa plataforma. Hoje a gente tem as plataformas que geram informação de resultado, que eu acho que é um ganho enorme, é o que vem pela frente, né? Você ter tratamento dos dados. Então, como ele foi, que ele não foi, como ele foi com a média não só do meu consultório, mas de todos os usuários. Mas eu vejo que é um excesso de tela, então os pais têm, muitas vezes eles percebem, né, a quantidade de tempo que o filho, independente da idade, fica muito tempo nas telas. E o adolescente, que o pai já perde um pouco, se não criou, né, um respeito para algumas regras em casa, né, para uma convivência tranquila, chega na adolescência, os pais perdem o pé, né? E aí que eu acho que está tendo um impacto. Então, a gente já tem muitos estudos da influência do uso, né, das telas com as crianças pequenas, e o reflexo é na linguagem, e a gente já tem uma constatação com relação aos adolescentes também com impacto na linguagem. Então, se você me permitir, eu vou fazer o viés da linguagem para Pode a nossa fazer. conversa, né? Porque a linguagem perpassa pela memória, né? Sim. Então, como é que eu adquiro
a linguagem, né? Eu tenho que ter uma interação, eu tenho que pôr foco nessa interação, e eu vou construindo, né, a minha linguagem. Então, eu preciso muito da memória de trabalho, não sei se isso você já está Uhum. dentro desses termos, né? Ou memória operacional, que é uma memória de curto prazo, para processar a informação que eu estou ouvindo, que eu estou vivenciando, para ela depois passar por uma memória semântica, a memória do conhecimento, né? Então, eu preciso estar, e eu preciso estar com interação. Então, as crianças pequenas, mas são jogos educativos. Ok, são jogos educativos, mas se eu não tiver uma interação, ela é pobre. Né? Então, ela vai atrair pela... Claro que atrai, né? Tem música, tem movimento, né? Tem os meus personagens favoritos. Ela atrai, mas ela não constrói por si só. Né? Então, isso já tem muitos estudos, porque o longitudinal para essa primeira infância, né, já deu para perceber, e há um impacto muito grande no desenvolvimento da linguagem. E por isso assim, que as condutas, né, da Associação Pediatra dos Estados Unidos, e que a gente segue aqui, antes dos 2 anos, 0 de tela, não é um pouco, é 0. Mas quem você conhece do seu universo que a criancinha, antes dos 2 anos, não pegou um celular? Hoje em dia, Né? mais ninguém. Ninguém. Quer dizer, ele está aí, a gente não tem como reverter. Né? A gente só vai caminhar para frente, mas a gente teria que ter critérios, né? Criar uma cultura um pouco mais... o nome não é sofisticada, mas eu acho que tenha uma informação com todas, né, com todo mundo, né, que comece a se estruturar uma cultura um pouco mais eficiente, né, dentro dessa gama, né, de possibilidades, porque eu entendo, assim, os pais são multitarefas hoje, não vou falar só das mães, né, porque hoje os pais também estão participativos, mas, assim, resgatando o meu tempo, minha hora do tempo é quando eu punho o filminho da Disney, que aí eu podia respirar, podia estar lendo um livro do lado, né? E hoje é muito fácil, você põe o computador, o celular na mão da criança em qualquer lugar, no restaurante, na sala de espera, na casa, no banheiro, em qualquer lugar ele tem esse atrativo, e aí ele fica. E tem causado, a gente sabe já por estudos que existe a possibilidade do vício, né? Vicia muito fácil, tanto que a gente tem as crises de abstinência. E com a criança também. Né? Então, a gente pensa que assim, o pré-adolescente, o adolescente, que ele tem discernimento para decidir. Não tem. Ele precisa ainda do pai. Só que não adianta o pai falar assim, sai da sua tela, e não trazer ele para uma conversa, vamos assistir um filme junto. Então, eu vejo hoje as famílias, isso eu constato muito na minha clínica, funcionamentos muito diferentes do que era há pouco tempo atrás. Então, todo mundo vive na mesma casa, mas não convive na mesma casa, né? Porque todo mundo tem, claro, a gente está falando, também a gente tem aí as possibilidades sociais, né? Mas a gente tem famílias que tem, cada um tem o seu celular, e isso eu acho que hoje o celular é bastante... se a gente vê a porcentagem de celulares que tem no Brasil, tem muito mais do que população, né? Então, você tem o celular, tem o tablet, tem o computador, tem a televisão, seus. Então, qual é a área de convívio? Na hora das refeições, quem é que come, né, senta na mesa? Então, a gente chega um jovem, e isso assim, não é um nem dois, assim, assim, eu vejo com muita tristeza isso, e eu estou falando da clínica de pacientes, por exemplo, de escolas privadas, boas escolas privadas, né?
E é isso que você também pontuou, né? A gente tem o mundo, o universo de informações com um clique. Mas isso gera conhecimento? Não. Está muito distante, né? Assim, e até porque eu tenho a informação na minha mão, eu alivio meu compromisso de guardar. Então, eu vejo jovens muito desinformados, mas não é desinformados de papo cabeça, é desinformado de coisas muito básicas. Então, o que acontece no entorno? Tá bom, assim, eu não gosto de assistir televisão, telejornal. Deveria. E isso é uma cultura que os pais deveriam mostrar, porque o mundo está, ok, a gente só vê horror, não aguento mais ver notícia de Covid, ok, mas o mundo acontece no seu entorno. E se a casa não traz isso, a escola também não está trazendo, a não ser que faça parte de um assunto interdisciplinar. Aí sim, vai trazer. Mas daí aquela pincelada, eles pedem para eles pesquisarem, eles dão um copy-paste e o trabalho está feito. Que trabalho é esse? Eles nem se deram o trabalho de ler, ou muitas vezes a leitura é muito superficial, eles não vão buscar 300 fontes, ler tudo e criar o próprio texto. Porque aí sim, se eu estou trabalhando essa informação, eu vou ler, né, como você está preparando o seu TCC. Você lê várias coisas e junta essas coisas e transforma isso no seu texto. Aí você ganhou conhecimento. Né? E o fato de produzir, né? Até, inclusive, o ato motor, né, da produção, ela te ajuda no resgate dessa memória. Né? Quando você for resgatar. Então, são coisas que você está vivenciando hoje, mas você é capaz de conversar sobre isso daqui 5, 10, 20 anos, porque você trabalhou essa informação. E esse trabalho da informação, que é o que gera a memória, né, semântica, né, ele não está sendo trabalhado. Então, eu vou te dar esse exemplo. Eu sempre trago as informações. Nossa, você viu como está séria a questão das passeatas nos Estados Unidos? Eles olham para mim, não estão sabendo. Não, você soube a morte de um negro por policiais, que absurdo. Não estou sabendo. Então, veja, não é só a notícia ruim, é assim, isso não está certo, é um julgamento da sociedade que ele tem que desenvolver. Né? Ele tem que julgar que isso não está certo, ou que sim, que o cara era um ladrão, merecia. Né? Então, guardando as proporções, a gente também tem que ter o respeito pelas opiniões. Né? Mas e aquilo tinha que indignar, ele tinha que fazer, ou também fazer, eu também estaria lá, né? Porque isso foi um absurdo, nossa, né? Então, não existe isso. Então, você também não está criando, nesse contexto todo, um discurso ético, um discurso de opinião, possibilidades de argumentação. Então, assim, eu encontro crianças jovens, eu falei, estava segunda do ensino médio, né? Você imagina que tenha um conhecimento já vasto de mundo, né? Então, isso acontece no Fundamental 2 também, no oitavo, nono ano. Então, uma desinformação de coisas básicas. Quais são os estados do Brasil e onde ficam geograficamente? E eu tenho um Google Maps na mão, mas esse Google Maps ele não serve para esse propósito, né, de conhecer o mundo, ele serve assim, onde eu quero ir. Então, eu trouxe o tema refugiados para a gente conversar. E aí, tudo bem, ele sabe o conceito, aquelas pessoas que saem de onde moram, quer dizer, já é um conceito vago, né? E aí, buscando conversa, tal, muito pouca informação. Mas ele poderia não saber de todos os conflitos, mas quando eu pedi para ele localizar no mapa onde estavam entrando,
os refugiados aqui no Brasil, e que poderia ser um problema, que agora a gente já teve problemas de saúde pública por causa do sarampo, agora com a Covid, né? Tentando trazer essa relação. Veja, às vezes numa informação eu não tenho isso. Quem está construindo essa relação para as memórias? Né? O computador, nas mídias, não dão conta. E aí, assim, no Sul, quer dizer, essa da gente fala assim, tem tanta informação e não tem o conhecimento. Então, acho que tem um impacto muito grande nesse sentido, né? Então, é claro, a gente sempre tem os dois lados da moeda, né? Ninguém vai deixar de usar a tecnologia, né? As mídias, e a gente já está falando na 5.0 dos algoritmos, né? De que eu vou poder ter passar minhas memórias por um chip, né? Isso na teoria já é possível, já começam a fazer os estudos. Poxa, eu vou precisar guardar o quê, né? E a memória, ela é atrelada a eventos. Uhum. Se quiser parar fazer as perguntas, não, pode. Senão... Não, porque daí já está respondendo também algumas outras perguntas, então tá ótimo, já está indo no caminho que... Então, a gente atrela as memórias a eventos. Então, vamos voltar, assim, usar a coisa das aulas online agora, né? Tá todo mundo, né, nessa situação de aula online, é ótimo, foi uma alternativa, né? Mas a gente tem duas questões importantes aí. Minha atenção na tela, ela é muito mais volátil, né? Eu tenho que fazer muito mais esforço para manter o foco e eu me canso muito mais. Então, eu adulto, né? Você adulta, você tenta se autorregular o máximo que você puder, né? Para poder aproveitar daquilo. Uhum. Mas e a criança, e o jovem, e o adolescente? Como é que eles estão nessa vibe, né, de aula online? Eles já desinteressou, né? Eu vejo, assim, percebo isso pelas falas. Eles não tiveram um aproveitamento óbvio igual eles estariam na classe. Então, desliga a câmera e faz o que quiser. Então, aquilo que dentro de uma aula presencial eu assimilo partes, na aula online eu estou assimilando menos. É diferente da aula da universidade, porque na universidade o aluno ele tem essa organização e essa autonomia e pergunta, e interage, e vai buscar. E como não são aulas só expositivas, né, são aulas já participativas, né, nas metodologias ativas, isso dá mais certo. Mas essas metodologias ativas na educação básica ainda são raras, né? Então, e aí, assim, tem que se formar esse pensamento desde lá, né? Da pré-escola, para ele poder ir construindo, porque é muito importante, quer dizer, eu sei o que fazer com a informação que eu vou buscar, eu sei o que eu tenho que fazer com a informação que eu estou ouvindo, eu vou trabalhar essa informação para gerar o conhecimento. E aí eu tenho que ter o ambiente comunitário para trocar as ideias, para amadurecer aquela informação, aquela semente. Tá? E com isso, né, a gente está perdendo muito. Qual a diferença na sala de aula? Na sala de aula, eu estou presencialmente, então eu tenho um ambiente, embora a gente não preste atenção, eu tenho um ambiente no meu entorno que vai fazer parte dessa memória, né? Eu tenho o meu amigo do lado que vai fazer uma pergunta, e essa pergunta me deixa alerta, e o professor responde essa pergunta, o outro faz a pergunta, né? Eu tenho a sala com calor, eu tenho a sala com frio, então eu tenho um universo de relações, né, no evento presencial que sustenta uma memória.
né? Eu consigo te descrever no cursinho, isso foi ontem, há pouco tempo atrás, o professor que brincava com as fórmulas de física. Eu tenho essa memória muito nítida na minha cabeça, do palco, dele andando, dele fazendo palhaçada, da cara dele, né? Eu talvez não saiba mais aplicar a fórmula, né? Porque não é minha área, né? Vamos também desculpar aqui a ignorância da fórmula da física, né? Mas não é minha área, já não era uma afinidade que eu tinha, e não é. Mas eu tenho essa memória, né? Guardada. Então, eu acredito que a gente está perdendo muito a possibilidade que a mídia traz, né, de ganhar conhecimento e de linguagem. Então, a gente tem, quando a gente faz avaliação, né, a gente avalia vocabulário, né? Então, na área da fonoaudiologia de linguagem. Então, vocabulário receptivo, vocabulário expressivo e a expressão em si. Naturalmente, até pouco tempo atrás, isso se equilibrava. A criança que tinha pouco vocabulário se expressava de forma pobre. Uhum. Hoje não está dando match mais. A gente tem jovens que têm um bom vocabulário, mas não conseguem se expressar com esse vocabulário que tem. É claro que a gente tem também dentro disso várias patologias, mas pensando, né, de uma forma mais simplista, crianças que não têm um transtorno de linguagem estão se expressando mal, porque eles têm um conteúdo que eles não usam porque não estão estabelecendo as relações. Então, vamos dizer assim, o ambiente da casa e da escola não estão promovendo essa construção dessas memórias, sabe? Desse conhecimento. Então, acho muito sério. Eu fico muito impactada com essas questões. E aí, voltando à sua primeira pergunta, né, o que eu utilizo, eu já tive crianças que o uso era tanto que eu evito usar terapia. Isso é, assim, pouco, mais recentemente, mas eu evito. Né? Para quê? Para conhecer outros universos, porque eu sei que na casa não tem também. Então, para tirar um pouco, né? A gente tem relatos de crianças bem pequenas que demonstram muita irritação e comportamentos agressivos quando você tira a tela. Uhum. Né? Acaba sendo agora um processo meio que reverso, né? Antes você usava a tecnologia para ajudar e agora você tem que tirar um pouco a tecnologia para ajudar. Que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos? Então, acho que tudo esse é o critério e o equilíbrio, né, para tudo na vida, né? Então, eu tive a experiência das teleconsultas, né, foi uma transformação da minha rotina de trabalho, deu certo, teve eficácia, né, mas como eu trabalho com muitas áreas, algumas delas foram mais prejudicadas, né? A produção de texto. Na hora que eu estou lado a lado, a gente está construindo esse texto junto, não só verbalmente, porque verbalmente eu consigo construir com você, mas é aquela questão de executar mesmo, né? E daí não adianta. Então, escreve aí e eu ficar do lado de cada tela, né? Então, algumas áreas a gente não conseguiu. Então, eu acho que é impactante isso, e é possível, mas a gente tem mais recursos no presencial. Né? E agora, sim, a gente tem que falar de núcleos, né? Você, por exemplo, teve todas as suas aulas online, Sim. né? E aí vão de características individuais, né? Alguns vão aproveitar muito e outros vão aproveitar poucos, mas daí, né, são diferentes né, de individualidades, né? Um que é mais aplicado, outro mais responsável, o outro que é menos interessado e que, né, faz tudo
no mínimo média. possível, né? Então, aí entram as diferenças individuais. Eu acho, quando você falou da escola, assim, eu acho que é muito isso. Eu tenho muitas memórias da escola, do ambiente escolar. E na faculdade também. Tipo, o que eu mais sinto falta na faculdade é o ambiente, de estar ali no entorno das pessoas, porque ali eu tava fazendo, né? Ali eu tô finalizando meu curso, vou me formar e tudo mais. Quando você está aqui na tela, você fica até meio confuso, você fica meio perdido, né? Tipo, você tem um negócio que você fala, tipo, mas não é a mesma coisa, eu não estou mais lá, eu não estou mais criando com aquelas pessoas, eu só estou vendo ela e falando, oi, tudo bem? E aí depois acaba. Então, e aquele papinho na hora do café, que você continua conversando sobre o assunto da aula? Aquilo é de uma riqueza extrema. Cadê? Não tem. Porque na hora que o professor libera para o cafezinho, você vai respirar, né? Você vai levantar, porque você não está aguentando aquela tela. Eu adoro os coffee breaks em cursos, porque você continua conversando sobre o assunto, né? E aquilo vai tecendo essa teia toda, né? Essa nossa web, né? Para aquela informação. Então, eu acho bem sério tudo isso, e eu acho que você escolheu bem seu tema, acho que tem bastante coisa para a gente pensar sobre. Não tem volta não tem, mas como a gente tem que ir otimizando, né? E criando uma cultura, né? Eu já vejo escolas que já falam assim, não vale o copy-paste, né? Então, tentando, mas aí tem que construir junto, tem que fazer junto, tem que mostrar como fazer, e isso não tem, né? Então, claro, não tem, salvo algumas exceções, pode ter sim, né? Então,